Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a disciplina da igreja. A disciplina da igreja, ou na igreja, ela vem baseada a uma infração, a um pecado, a algo que o membro cometa contra Deus, e a igreja então toma a iniciativa de tomar uma decisão sobre o ocorrido. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre pecado. Pecado é algo que nós fazemos contra Deus. Ou seja, se nós infringimos as leis de Deus, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Aquilo que Deus proíbe e nós fazemos, isso chama-se pecado. Ou seja, a desobediência de uma ordenação divina. Mas a Bíblia também diz que se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nós vemos que dá-se a entender que o perdão ele é imediato, se formos seguir essas passagens bíblicas. Mas se nós formos analisar outras passagens, como o pecado de Davi, quando ele fez a contagem do povo de Israel, Deus traz a ele 3 tipos de castigos. E Davi optou por ficar na mão de Deus. Então Deus manda um anjo que mata lá 185 mil judeus e depois o anjo para de matar essas pessoas porque vê que realmente Davi se arrependeu. Queridos, o que eu quero dizer para você é que existem pecados e pecados. O pecado em si, ele não tem diferença. Pecado é pecado. Você pode ter feito algo muito pequeno ou algo muito grande, mas ambos são desobediência à ordenação divina. Porém, a consequência do pecado é que pode haver uma proporção maior. É diferente de uma mulher que corta o cabelo sabendo que a igreja proíbe e com isso está desobedecendo a ordem da igreja e consequentemente pecando, do que alguém que mata alguém. Existe ou um adultério ou algo no gênero. Então, que é o pecado no próprio corpo. Existe pecado fora do corpo, no corpo, pecado para a morte, pecado que não é para a morte, que não é o que eu vou relevar aqui. Mas o que eu entendo é que quando nós nos colocamos diante de Deus e nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas onde entra o papel da igreja diante disso? A igreja tem por finalidade apresentar aos seus fiéis que algo foi feito quanto àquilo. Porque às vezes um membro que nunca cometeu aquele tipo de erro e vê o outro cometer e nada acontece, ele se escandaliza, fica chateado. Então é necessário o quê? Um castigo, uma punição. E isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus castiga os que Ele ama. Então existe castigo, existe punição, existe a surra, que é o que a Bíblia diz não reter a vara, mas usar, que é bater mesmo, literalmente. Mas isso é aos nossos filhos, não aos membros da igreja, é claro. E existem várias formas de correção. E a palavra de Deus ela vem para isso, para corrigir. E também para nós redarguir, se for necessário, claro. Mas a igreja ela tem o que? Ela analisa aquele erro, aquele pecado, ou aquele deslize. Talvez não tenha sido um pecado, mas foi contra princípios da igreja. Aquilo que ofende e fere, ou a Deus ou aos membros, a igreja então toma uma providência. E o castigo, ou a disciplina, ela é dado um tempo a esse membro. Para quê? Para que esse membro medite no que ele cometeu, no erro que ele cometeu, e também a igreja tome tempo, tome fôlego para sentir saudade, sentir falta daquele membro. Porque aqui nós estamos falando de disciplina, não do perdão divino. O perdão divino é algo pessoal, é algo inerente, intrínseco à pessoa. Nós estamos falando de algo externo, extrínseco,
algo que está relacionado ao povo, à igreja. Então, a disciplina, ela cessa a murmuração, ela cessa a cobrança de um outro membro. Quando alguém comete um erro e essa pessoa é trazida diante da igreja, olha, ela não vai participar, não vai estar à frente, ela não vai estar em evidência por certo tempo. Não, isso não vai ser uma penitência, isso não vai ser contado como tempo para perdão desse pecado, porque a disciplina não faz isso. Mas ela faz com que o membro disciplinado ele comece a analisar, poxa, poderia estar tocando, poderia estar pregando, mas devido àquele erro a igreja não aceitou, não concordou e eu estou inativo. Mas a disciplina também não deve afastar o membro dos seus irmãos. Pelo contrário, se ele ia na oração, ele tem que continuar indo na oração. Ou até mais, se ele estava faltando as orações, ele tem a obrigação de estar na igreja orando, para que Deus dê força, o ajude, para que a igreja o ame. Então a importância da disciplina é essa. Apenas conscientizar o membro, o cidadão que cometeu aquela infração, de que é importante, mas que ele não deve repetir tal ato, tal prática. Amém, queridos? Então, é isso. Independente se ele pecou ou se ele apenas infringiu uma regra, uma norma da igreja, para isso existe a disciplina da igreja. Quanto ao perdão, esse então é divino, esse pertence a Deus. O errar é humano, mas o perdoar é divino. Querido, se você gostou dessa palavra, aí embaixo, aperta na mãozinha e dá um like, né? Ah, pastor, mas eu não gostei. Então dá um dislike, porque isso mantém o vídeo em evidência. Outras pessoas vão ver, vai aparecer no YouTube. Também tem aí um botãozinho para se inscrever, não vai acontecer nada. Você vai clicar, ele vai dar como inscrito, você já vai fazer parte do canal. Não vai ser, nada vai mudar na sua vida, nem nada. Também você pode ali apertar no sininho e receber notificações. Comenta lá embaixo, né? E também compartilhe com outras pessoas, porque é uma palavra que pode trazer elucidação, pode clarear a mente de algumas pessoas. Isso é muito bom, é importante as pessoas terem no seu coração a palavra de Deus. Deus te abençoe a tua casa, teu lar, tua família e tudo mais. Muito obrigado.